Vamos para concurso. Direito administrativo. Para o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Frase de força de vontade. Eu passei no concurso do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu fui muito bem na prova, foi um dos melhores rankings. E fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Sabe? Quando eu fiz a prova muito bem. E gabaritei, sabe o que? Direito administrativo, que eu estou estudando. Uhul! Agora eu vou estudar sobre controle judicial e o mérito do ato administrativo. E o controle judicial dos atos internos corpóreos, atos legislativos e atos políticos. Daí vai ter uma pergunta do que é um atos corpóreos. E o que é um ato administrativo? Socorri. Saca só. O controle judicial e o mérito. Controle judicial e o mérito do ato administrativo. Sabidamente, cabe exclusivamente à administração. O básico dessa coisa de mérito é que, do estudo do mérito aqui, que a gente vai ler agora, é que não pode mudar o mérito. Nunca pode mudar o mérito. O mérito nunca pode ser mudado. O mérito é só, né, porque é uma coisa meio abstrata o mérito. O mérito é uma coisa que fala assim. Quando que vai fazer uma construção lá na barragem? O mérito é na chance quando for mais oportuno, quando for perfeito. Lá na barragem mágica, né? Não deu para entender como é o exemplo foi muito ruim. Mas então, basicamente, o mérito é quando é mais conveniente fazer uma coisa. Tipo, é mais conveniente consertar alguma coisa o mais rápido possível, certo? Isso é mérito. Não tem como escolher o mérito, não tem como controlar o mérito. É isso que eles querem dizer. Então, o controle judicial e o mérito do ato administrativo. Sabidamente, cabe exclusivamente à administração pública exercitar seu poder discricionário. A administração pública exercitar seu poder discricionário é praticar. O que é o poder discricionário? É praticar o ato administrativo na oportunidade que julgar adequada. Oportunidade que julgar adequada. E quando julgar conveniente. A natureza dessa avaliação com o julgamento da conveniência e da oportunidade do ato administrativo é de conteúdo político gerencial. Conteúdo político gerencial e não de legalidade. Conveniente, entende? E cabendo exclusivamente à administração pública avaliar e decidir sobre o mérito, conveniência e oportunidade do ato administrativo e não havendo em tal conteúdo qualquer fundamento de legalidade. O fundamento é político gerencial e por isso tutelado pela independência e harmonia dos poderes. Independência e harmonia dos poderes. O mérito nunca será sustentável à anulação. Mérito nunca será sustentável à anulação, mas apenas e tão somente a revogação, só a revogação. Revogação, se lembra que o mérito é a conveniência de fazer uma coisa. Então, e a única coisa que é anulação de ato, tipo, desfazer o ato, que de conveniência é a revogação, obviamente. Então, já que o mérito é só a conveniência da administração, né? Como eu disse antes, por exemplo, se uma coisa quebrar, uma conveniência diz que o mais rápido possível é o mais conveniente possível que consertar, certo? Gostei do meu exemplo. Continuando, só dá para revogar uma coisa, porque a revogação depende do vontade de administração. Só para conversar, é tipo assim, isso é umas coisas que mais caem na prova do concurso de administrativo de atos. A anulação e a revogação. Daí a coisa que anulação é quando as coisas são contra a lei, elas têm que ser anuladas ou elas são consideradas nulas. Daí elas vão para o passado, viajam para o passado e com esses tipos de coisas, né? Mas a revogação é quando a coisa não é mais conveniente. Por exemplo, um ato administrativo de contrato de uma seguradora ou um estacionamento. Por exemplo, imagina assim, eu consigo imaginar uma situação que faz mérito. Assim, tem vários órgãos, várias autarquias, várias carinhas da administração que não tem tipo um lugar certo para eles. Todos os lugares, a maioria dos lugares que eles estão, não que eles estão assim, que eles trabalham é um lugar que foi alugado ou
de um poder privado, mas a maioria das vezes é de um poder pelo poder público que ele é alugado. Daí, ou seja, eles pagam um dinheirinho de aluguel para usar esse lugar como a sua sede, entende? Vai ficar vários lugares desse jeito, entende? E daí, o mérito dessa coisa é que, imagina assim, lá nesse lugar que eles estavam antes, nessa sede antes, eles não tinham acesso a algumas coisas. Daí eles tinham que fazer um contrato tipo de, vamos pensar, segurança, é isso. Tipo, eles tinham que fazer um contrato de segurança especial ou um contrato de estacionamento especial enquanto eles estavam nesse lugar. Mas daí acabou acontecendo umas vida nova, sei lá, e eles tiveram que o quê? Mudar de lugar. Eles conseguiram uma sede deles mesmos melhor ainda do que eles. Daí lá eles já tinham estacionamento. Tá, entendeu? No caso, antigamente na última sede eles não tinham um estacionamento próprio, daí eles fizeram um contrato de estacionamento para os seus funcionários, esse tipo de coisa, entende? Apesar de eu acho que a administração não faria um tipo de contrato desse tipo, né? Mas daí, agora a própria nova sede, depois dos 10 anos de trabalhos deles, eles têm uma nova sede super legal e tem estacionamento. Daí agora você vai pensar, para que eu vou continuar um contrato de administrativo de estacionamento, né? É basicamente isso. Agora que eu não tenho mais necessidade desse contrato, eu posso revogá-lo, entende? Porque não tem mais, como é que se diz, as palavras que a gente falou várias vezes anteriormente, não tem mais conveniência ter esse contrato. Esse tipo de coisas que é o mérito e o conveniência. O que tá valendo mesmo? Revogação, certo? Continuando para esse parágrafo. Reflexo importante disso é a proibição do Poder Judiciário de avaliar o mérito do ato administrativo, porquanto o julgamento conveniência da oportunidade do ato administrativo e de conteúdo político gerencial, e o Judiciário só pode avaliar e decidir sobre a legalidade do ato, obrigado, que é a respeitar a independência e a harmonia dos poderes. Para que adverte o saudoso professor Helplasson Leres, dizendo: desde que a lei confie à administração a escolha de valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao judiciário rever os critérios adotados pela administrador. Né? Porque não há padrões de legalidade para ferir essa atuação. Ficou meio confuso, né? A frase, porque eu pausei. Definitivamente, definitivamente, o sistema judicial reserva ao judiciário o poder de controlar a legalidade e legitimidade dos atos administrativos, mas nunca seu conteúdo político gerencial, ou seja, o mérito, sua conveniência ou oportunidade. O próximo conteúdo é o controle judicial dos atos internos corpóreos. Como vimos, todos os atos administrativos estão sujeitos ao que? A um controle comum. Todos os atos administrativos estão sujeitos a um controle comum, que é o ordinário de todos, exercido pelo Poder Judiciário, particularmente quanto à legalidade do ato. Quanto à legalidade do ato, há alguns atos, entretanto, que seja por sua natureza ou por seu objeto, que é natureza e objeto, que é tipo o motivo, ou o que vai fazer, né? O literal que vai fazer. Quando não por seu fundamento ou até mesmo por sua origem, vários tipos de coisas, né? Razões. Que só poderão ser controladas de uma forma especial. Ou seja, existem coisas do ato administrativo que só podem ser controladas por certas coisas especiais. São atos em que o exame do ato do judiciário é bem limitado, já que a liberdade de atuação da autoridade administrativa é legalmente muito ampla. Mas veja bem, ainda que é limitado, o controle é ele exercido pelo judiciário, particularmente em suas premissas de legalidade, que atos decisões são estes? São os atos internos corpóreos, os atos legislativos e os atos políticos. Veja aqui, agora que eu vou dizer o que é isso, as coisinhas aí. Controle judicial dos atos internos corpóreos. São aqueles atos de decisões que tratam de questões ou assuntos que dizem respeito à economia interna da corporação legislativa, os atinentes a seus privilégios ou relativos à concepção ideológica de uma lei. Por sua essência, exclusivamente ao plenário das câmaras compete apreciar e deliberar, assim, por exemplo, são atos interna corpóreos. Não entendi. A eleição na mesa de uma câmara. Eleição na mesa de uma câmara. Agora entendi. Internamente.
do corpo. Estranho, né? A conferência dos poderes e a incompatibilidade de seus membros, como a cassação de mandatos, compatibilidade de membros, cassação de mandatos, concessão de licenças, autorização para serem ou não processados, elaboração de regimento interno. Isso aqui é o mais importante. A elaboração do regimento interno. Agora que eu me pergunto de por que não tem? Eu não vi conteúdo de regimento interno na droga do INSS para estudar. Não tem regimento interno no INSS? Quer dizer, o próprio Lei 8112 federal, né? Eu acho que dá ela considerada como um regimento meio que um regimento interno, mas eu acho que um regimento interno do INSS, tipo, seria praticamente a mesma coisa do 8112, mas é estranho não ter um regimento interno para estudar, né? As questões de regimento interno são muito chatas, são muito importantes, porque, tipo, os regimentos internos são, tipo, 80 páginas de coisa, mas nunca tem muita questão. Tipo, só tem uma questão, umas duas questões. Mas importante também é que as questões normalmente são de coisas muito básicas, tipo as posições iniciais ou as posições finais do próprio regimento interno. Ou coisas tipo regras de a pessoa para poder entrar no tribunal, ou sei lá. Ou seja, mais de 80% da coisa que você lê não vai cair na prova. Bom, continuando, o controle judiciais dos atos legislativos. Como diz o próprio nome, os atos legislativos são os leis editadas pelo Poder Legislativo e algumas até pelo Poder Executivo, ou mesmo disposições normativas editadas por qualquer dos três poderes. Três poderes, né? Que compõem a administração pública. Estariam tais atos sujeitos a. Sujeitos ao quê? Sujeitos à administração. Sujeitos a. Me perdi. Os poderes que compõem a administração pública estariam tais atos sujeitos a algum controle? Claro que a vontade soberana do povo, que é representar a lei, povo e lei, pelo menos teoricamente, não pode ser sujeita a qualquer controle. Interessante, né? Mas essa vontade deve ser comparada com outras vontades igualmente soberanas, que lhes são superiores e foram manifestadas anteriormente, como as disposições constitucionais. Assim, todo ato legislativo deve ser confrontado com a Constituição e pouco importa seja a lei federal, ou seja ela estadual ou municipal, não pode contrariar a Constituição. O controle da constitucionalidade, tanto pode ser feito já no processo de elaboração de lei do ato normativo pelas respectivas comissões de constitucionalidade, quanto posteriormente pela via especial de ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser promovida pelo Procurador-Geral da República, ou até pelo Presidente da República ou outras entidades credenciadas pela própria Constituição Federal. Há ainda as leis de decretos e efeitos concretos que, rigorosamente, nos atos normativos gerais, mas decisões legislativas sobre os casos específicos e individuados, que estranha essa palavra, né? Individuados, que, entretanto, têm corpo e forma de lei. Por exemplo, as leis que criam municípios que concedem anistia fiscal. Caraca! Os decretos de desapropriação e de nomeação. Isso existe? O controle desses atos legislativos já é feito pela via comum do mandado de segurança ou persuasão popular. Agora tem uma explicaçãozinha de algumas coisinhas. Os decretos legislativos e o que é o processo legislativo para essa coisa de controle legislativo. Por final, o processo de cassação de mandato também. Os decretos legislativos e as resoluções. Interessante, né? As resoluções e os decretos legislativos e as resoluções das mesas também são atos legislativos, embora provenientes do legislativo, também se submetem ao controle judicial, porquanto são vinculados ao regimento que autoriza sua edição a um regimento. Né? Podem refletir lesão aos direitos de terceiros. Podem refletir lesão aos direitos de terceiros. O próximo é o processo legislativo, que é o ritual a ser observado pela elaboração de uma lei. Para a elaboração de uma lei, né? O processo para criar leis, certo? Justamente por ter base previsão constitucional federal, também é suscetível de controle judicial, já que sua não observância resultará na edição de uma lei nula. Olha, interessante. Claro que o judiciário não avaliará jamais o mérito, que falou agora há pouco, certo? Pelo qual os deputados, senadores e vereadores, conforme o caso, aprovaram os conteúdos da lei, mas anulará a lei.
se o processo legislativo imposto pela Constituição não foi obedecido, ou seja, eles não fizeram a lei do jeito certo. Por exemplo, não tiveram a quantidade de votos trecos para o treco virar lei de verdade, entende? Daí, se o processo legislativo, quem tem a legitimidade para oferecer o projeto, os caminhos de discussão, de sanção executiva, etc. Tem todas essas regrinhas lá na leizinha bonitinha de como é que o cara vai criar a lei, né? E, para o final, o processo cassação de mandato de controle legislativo, certo? Que tramita perante o Poder Legislativo pela insuperável observância das formalidades legais. Insuperável observância das formalidades legais e constitucionais e estará também sujeito ao controle do Judiciário, que avaliará desde a existência dos motivos de cassação até aquelas formalidades. Sobre o controle judicial dos atos políticos. Também aqui o nome sugere um conceito. Ato político é aquele que ato político é aquele que o agente do governo tem poderes legais, prática baseando-se na sua mais ampla liberdade de análise de conveniência e oportunidade de praticá-lo. Ou seja, ele pode fazer isso, tem a lei deu ele poder de fazer isso, na conveniência, certo? Não são atos propriamente de administração, mas atos típicos do governo de direcionamento de gestão dos interesses públicos, razão porque essas são emprenhados de altíssima discricionariedade. São atos políticos, por exemplo, do Executivo, a nomeação de um secretário de Estado, a concessão de indulto, nomeação, concessão de indulto do Legislativo, o julgamento de contas, a cassação de mandatos e até o Judiciário praticar atos políticos também, como a proposição de criação de juizados ou criação de novos juízes, ou quando escolhe um advogado ou um promotor de justiça para integrar um tribunal na vaga do quinto constitucional. Quinto constitucional me confunde muito. Pelo classifica uma comarca, etc. Mas, se como todo ato discricionário não pode sofrer controle de mérito, nem por isso deixa de se submeter ao controle judiciário quando reclamar terceira pessoa prejudicada em seus direitos individuais. E assim termina essa coisa ali. Para desses controles judiciários, legislativos e coisas, né? O próximo conteúdo vai ser sobre responsabilidade civil do Estado.